A paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. E mais uma semana já está indo embora, não é mesmo? E eu quero agradecer muito, primeiro ao Senhor, né? E a vocês, a cada um de vocês, que tem aqui me acompanhado, que tem aqui me incentivado. André, você já agradeceu, mas eu preciso agradecer de novo. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Porque vocês têm me ajudado muito. Porque não sou eu que estou aqui para ajudar vocês, né? Como eu já falei aqui, nós dependemos do Senhor, mas nós precisamos um do outro. E ontem eu ministrei aqui e falei para você, né? Lancei um desafio aqui para vocês. Quando vocês se sentirem angustiados, quando vocês sentirem uma dorzinha de cabeça ou algum mal-estar, clamar ao Senhor, conforme está lá em Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por quê? Eu já fiz isso várias vezes. E muitas vezes, quando a gente está aqui levando uma palavra, o Senhor está tratando em nós. E ontem à tarde eu passei por uma angústia muito, muito grande. E aí eu fui lá. E eu já tenho esse costume de fazer isso. Mas às vezes a gente acha que é permissão do Senhor, que é por algo, ou a gente não sabe se é ou não vontade dele, ou a gente tenta falar assim, não, o Senhor está nesse negócio, então não que você queira ser mais forte do que ele, porque existe isso também, existe o caso de você deixar para buscar ele por último, né? Porque você acha que tem que ir a outros lugares primeiro antes do que ele. Mas existe também o caso de você, não por você achar que você é demais, por você achar que você é forte, mas porque você está fazendo a vontade dele, como ele está no negócio, você às vezes tem que suportar aquilo. Mas eu fui e falei para ele, Senhor, o Senhor está nesse negócio, o Senhor que me colocou aqui, mas minha alma está angustiada e eu não estou mais suportando isso. Cada dia isso vai aumentando mais, cada dia isso vai ficando mais assim. E eu não tenho buscado o Senhor, não tenho clamado ao Senhor, não porque eu não acho que o Senhor é, não porque o Senhor faz, mas porque eu sei que o Senhor está nesse negócio. Mas eu não estou mais aguentando. Está ficando difícil, está difícil demais. E ai de mim tomar qualquer atitude para poder frustrar os teus planos. Porque os planos do Senhor não são frustrados, mas eu tenho a decisão, eu tenho a escolha de continuar ou não. Não é porque o Senhor te colocou naquele negócio, não é porque a vontade dele é aquilo dali que você não tenha que buscar, que você não tenha que buscar nele força, porque às vezes você pensa em desistir. Mas se você desistir, se você escolher desistir, ele não vai poder fazer nada, ele não vai te parar. Mas as consequências virão. E eu falei para ele, eu não quero falar para o Senhor que eu estou cansada, mas é dessa forma que eu estou, muito cansada. E eu vejo pessoas orando e pedindo para o Senhor interceder, para o Senhor se apressar, né? Quando a tua palavra diz que há tempo para tudo. Então, meu Pai, se não está ainda nesse tempo, me dá um refrigério, me renova as minhas forças, tira esse cansaço mental, esse espírito da desistência de mim, porque eu sei quem é que me garante, porque a força dele se aperfeiçoa é na minha fraqueza, é na nossa fraqueza, e é desse jeito. Eu falei, eu não estou clamando ao Senhor porque eu acho que eu posso. Não é isso. E às vezes a gente entra
numa vibe, vamos dizer assim, doida, né? De achar que a gente tem que ficar ali passando por aflições, porque o Senhor escolheu aquilo para você. Mas ele escolheu sim, é propósito dele, mas é para nos ensinar. Então, eu agradeço muito a Deus e agradeço a vocês por me dar essa oportunidade, porque ele está tratando comigo e está tratando com vocês. Está tratando com aquele que está com o coração aberto. Né? Acho que foi na segunda ou na terça-feira, numa das minhas orações, eu falei que o espírito da dor não tome conta de nós. E o, e o seguidor, né? Já posso falar isso, ele passou uma mensagem para mim. Ele escolheu receber o meu alimento, tem aqui, e eu passo o zap todos os dias, né, para a lista. E ele escolheu, né, receber, e ele pegou e fez um comentário que o espírito da dor não tome conta de nós. Eu falei, olha, você assistiu. Ele, uai, né, porque ele é mineiro, e ele falou, uai, não é para assistir? Eu falei, aleluia, glória a Deus, né? Então, e ontem, um outro colega meu lá do trabalho, o Matheus, ele falou assim, eu acho tão bonito o que você faz, né, de poder levar a palavra. E assim, eu tô aqui fazendo o que o Senhor quer, o que o Senhor é propósito dele. É propósito dele, e isso tem me incentivado, vocês têm me incentivado a cada dia estar aqui, falando da palavra do Senhor para vocês, né? Eu, eu gravo e depois eu posto, né? Lá para as 7, às vezes 8 horas eu posto. E às vezes quando eu vou postar eu já vi que alguém já visualizou o vídeo, porque a pessoa se inscreveu, e quando eu posto, né? Depois que termina ali a compilação no YouTube, a pessoa já recebe a notificação, e às vezes antes de eu passar já tem visualização. Isso agrada o meu coração, né? Porque é muito bom ter o incentivo de vocês, porque o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que você precisa. E nós somos um corpo, nós ajudamos um ao outro, né? E a gente sorri com o que sorri, a gente chora com o que chora. Às vezes as pessoas falam que é muito mais fácil chorar com o que chora do que sorrir com aqueles que sorriem. Porque quando a gente vê alguém recebendo a sua vitória ou tendo uma alegria, nem sempre o nosso coração se alegra com ela. Mas eu tenho percebido a alegria de vocês no compartilhar, no comentar, no me incentivar. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Porque isso tem sido um tratamento na minha vida. E o Senhor sabe exatamente a medida e aquilo que eu preciso, assim como você também precisa. Basta a gente abrir o nosso coração para Ele. O Senhor está o tempo todo batendo a porta. E esse versículo não é só para aquelas pessoas que estão no mundo ou que ainda não confessaram o Senhor como seu Salvador, mas para cada um de nós que já escolheu estar na presença dEle. Porque nós precisamos ser lapidados, nós precisamos de tratamento a cada dia. Calma, já esquentou aqui, glória a Deus. E Ele sabe exatamente. Nós escolhemos melhorar ou não. Nós escolhemos tirar o lixo da gente ou não. Nós escolhemos que o Senhor tenha mais de Deus ou não. Essa semana eu ouvi essa frase. Não importa o quanto nós temos. O importante não é o quanto nós temos de Deus, mas sim o que Deus tem de nós. O quanto Deus tem de você? O quanto Deus tem de mim? Percebeu a diferença? Igual eu falei aqui esses dias, nessa semana que eu fui bloqueada no Zap, a pessoa falava que tinha Deus, mas ao ouvir de Deus, da palavra dele, ela não suportou, ela não quis. E o quanto Deus tinha dela.
Entendeu? O quanto Deus tem de você, o quanto você tem se deixado, o quanto você tem entregado para Deus. A palavra Jesus diz, em determinado versículo, é só você procurar no Google, né? Porque é muito fácil a gente achar os versículos. Aquele que deixar pai, mãe, filhos, marido, esposa, por amor de mim, herdarão o reino dos céus, alguma coisa assim no final, mas eu sei que vocês já ouviram isso. O quanto você tem deixado por Cristo, o quanto você tem se liberado para Cristo, o quanto Cristo tem de você. Às vezes a gente quer ficar embaixo da asa, às vezes a gente quer ficar com a nossa família, achando que nós protegemos a nossa família, né? E eu falo no sentido figurado da palavra. Mas quando você busca o Senhor, Ele está cuidando da tua família. O fato de eu estar aqui, o fato de eu não ligar, né? Às vezes, muitas vezes para minha família, para os meus irmãos, não quer dizer que eu não me preocupe com eles, porque enquanto eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, o Senhor me garante que Ele está cuidando dele, porque é o Senhor que cuida deles, eu não posso fazer nada. Claro que vai ter dia, se minha mãe precisar, se meu irmão precisar, e o Senhor mandar que eu vá lá cuidar deles, eu vou, com toda certeza. E essa é a parte física, porque nós estamos aqui também para cuidar um do outro. Mas se eles estão bem, e eu sei que eles estão bem porque o Senhor me garante isso, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Foi para isso que Ele me chamou. Não que eu não ame meus irmãos, não que eu não ame a minha família. Mas eu escolhi, eu decidi servir ao meu Deus. E para servir ao meu Deus eu tenho que abrir mão de coisas. Eu tenho que abrir mão de querer ir no cinema e não ir. Eu tenho que querer... eu tenho que abrir mão de estar numa festa de aniversário. Eu tenho que abrir mão de ir no mercado a hora que eu quero. Eu tenho que abrir mão do meu eu. É uma vida de renúncia. Jesus renunciou. Jesus estava lá no trono dele de glória e renunciou por amor a mim e amor a ti. E veio sofrer por coisas que ele não precisava. Veio tomar sobre si dores, pecado que ele não tinha. Ele deu a sua vida por nós. E nós só queremos as bênçãos, nós queremos passar por tudo isso, nós queremos conquistar o céu, continuando a fazer tudo que a gente faz. Viver do bom e do melhor, não que Deus não queira do bom e do melhor para você. Né? Quando a gente estuda, quando nós somos pequenos, mais novos, né? Pequeno eu pelo menos eu continuo sendo, não cresci muito não. Mas quando a gente estuda nosso pai, que a gente pede alguma coisa para o nosso pai, não, só se você passar. Há uma condição de eu tirar boa, você tem que tirar boas notas para você conquistar, para você ter aquilo, você tem que tirar boas notas, tem que passar no ano, não é assim. E por que nós queremos as coisas tão fáceis? Para você receber o seu salário no final do mês, você tem que trabalhar 30 dias, ou 21, 22, conforme, né, o mês. Né? Tem pessoas que trabalham de plantão e só tem folga uma vez por semana, ou aqueles que, né, 24 por 36, 48, e assim vai, né, 12 por 24, ou você sabe o que eu estou falando. Então, ela não vai ganhar o salário dela. Se ela se aposentou, é porque ela trabalhou aquele tempo ali determinado pelo governo. Ou não, ela teve um acidente, precisou, né, se encostar e acabou se aposentando. E é assim. E a palavra diz que o céu é conquistado à força. Mas não é porque Deus é ruim, porque Deus quer te escravizar. Porque quando você escolhe servir ao Senhor, você escolhe servir a Ele sorrindo, feliz.
passando pelas provas, passando pelas dores. Aí tem gente que fala assim, gente, como que pode a pessoa ser crente e estar sempre com a cara triste? Eu sei que existem pessoas assim, sempre reclamando. Mas o quanto Deus tem delas? É uma escolha. Esse dia minha mãe foi falar assim, é tão bom, filha, ver você assim, né? Ver como que você está, ver a transformação que o Senhor tem feito na sua vida. Que, gente, você era mesmo, eu era um bicho. Minha mãe para me chamar de manhã, duvido que ela me chamava. Eu já acordava com o olhão arregalado já para ela, com o vermelhão, com a cara, acordava mal-humorada. Eu achava que por falar a verdade, né, tinha que ser de qualquer jeito. Nem sempre você ser verdadeiro, você tem que falar de qualquer forma com as pessoas, você tem que saber como falar. E às vezes mesmo você tendo razão, você tem que se calar. A maior sabedoria da gente é se calar. Porque às vezes, mesmo a gente estando certo, aquilo se transforma numa confusão tão grande e você se sente mal. Porque quando você está nos caminhos do Senhor, quando o Espírito Santo fala contigo, que você se coloca sensível a Ele, você sente, é uma angústia e você sabe, ah, meu Pai, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Então, nem sempre vai ser para você falar. O Senhor vai falar por vocês. Né? Lá em, acho que em Números, né, tem uma passagem de Moisés onde Arão e Miriam se levantaram contra ele falando mal dele pelas costas, né? Quando ele tomou a mulher cucita para si, né? E foi morar com ela e Arão e Miriam ficavam, o Senhor fala só com ele? Por acaso o Senhor fala só com ele, só através dele? Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. Deus ouviu. Né? Então Moisés estava fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque Deus falara para ele, você será Deus para esse povo e eu serei o teu Deus. Né? Você falará como eu falo. Então o Senhor agia tete a tete com Moisés. Então Moisés podia até não saber o complô ou as línguas que se batiam contra ele, mas Deus estava ouvindo. Deus estava ouvindo e fez, né? E tomou a frente e fez justiça, né? Por Moisés. Tanto que Miriam ficou leprosa lá. Então, é assim que Deus faz. E assim depois Deus mandou Moisés orar por ela. É assim que Deus trabalha em nós. É assim que Deus trabalha em nós. Não que Moisés tenha ficado com raiva dela, não, nada disso. Mas para ela saber que através de Moisés ela ficaria curada. Porque Deus era com ele. Então, não se preocupa não se as pessoas estão falando mal de você, se a palavra não diz isso, aquele que for perseguido, que for caluniado por amor de mim, que dá a sua vida por amor de mim. Não é assim que Jesus fala? Então não esquenta não. Senhor, se você ficar com raiva daquela pessoa, ou você ficar pesaroso com aquilo, pede para o Senhor tratar em você. Pede para o Senhor tirar aquilo do seu coração. Porque o Senhor sabe o que você precisa passar, Ele sabe o que você precisa ser transformado. É uma escolha. A salvação é individual. Entenda isso, é individual. Você escolhe. É uma decisão. É uma decisão você ler a palavra do Senhor. É uma decisão você orar ao Senhor. É uma decisão você buscar o Senhor. Esse dia eu estava fazendo uma ministração muito interessante. Eu gosto muito de ouvir, gosto muito. Deus coloca assim coisas assim para eu ouvir, muito bom. Né? Por causa desse lance de seguir, de me escrever. E aí o Vinícius, ele estava falando, você vai lá, né, faz um propósito de ler a palavra do Senhor
Aí, né, às vezes tem aquele manual, aquela coisa toda, né, de ler os versículos para ler a Bíblia toda. E aí um dia, dois, três, você deixa de ler. Aí você vai lá e pede perdão ao Senhor. Ai, Senhor, perdão, eu não li a tua palavra. Ou eu não orei, Senhor, que não sei o quê. Ué, o problema é seu. Quem está deixando de se alimentar é você. Aqui é a palavra do Senhor. Ele sabe tudo que está aqui, de cor salteado e mais tudo que está por trás disso daqui. Então, é você que está deixando de se alimentar. Quando você fica demais no zap, nas redes sociais ou em frente à televisão se alimentando do que não presta, é contigo. Você escolhe do que se alimentar. Há muitos anos eu parei de ver novela. Muitos anos. Porque eu fiquei assim, gente, o que isso traz para mim de bom? Eles estão ali ganhando dinheiro, eles estão fazendo o trabalho deles. Mas e eu? O que eu estou produzindo enquanto eu estou aqui, sentada, esquentando o sofá? O que eu estou? É mentira? É prostituição? É violência? Calúnia? Casais? Adultério? Porque se diz amar? Porque aquela pessoa eu amava, era o amor da minha vida. Isso justifica você não estar com ela, se casar com outro e depois voltar para ela enquanto você está casado? É justificável o adultério? É justificável a violência? A vingança? É justificável isso? Então, do que você tem se alimentado? Você acorda de manhã, vai para a televisão assistir o jornal, um monte de coisa ruim. As notícias vêm até você. Eu não vejo, mas notícias vêm até mim. Igual esse dia mesmo, meu sobrinho André, eu sei que você não vê televisão, aí falou comigo sobre o lance lá de Israel. As notícias vêm até você. Aí você já vai trabalhar, já sai de casa com aquele monte de coisa na cabeça. Todos os dias ouvindo sobre as mortes da Covid, sobre os mortos, sobre tudo que acontece aí de ruim. Você não sabe o que está acontecendo. É igual filme. Cara, pensa, eu amava filme de terror. Pensa no troço desse. Minha mãe tinha pavor daquilo. Tinha pavor. E eu via. Tudo. Filme de exorcismo. Pensa. Fred Krueger. Sexta-feira 13, o Jason. Ai, Jesus. Massacre da Serra Elétrica. Cara, você tá abrindo uma janela de coisa ruim pra tua casa. Aquilo te incentiva o teu lado violento, porque nós somos maus, a nossa natureza é má. Às vezes você vê um filme, tem gente que não consegue ver só de ouvir ou passar assim. Uma vez eu fui ver um filme no cinema, muitos anos, com a minha filha do coração, a Joelma, era aquele Renascido do Inferno. Pensa no troço desse, troço doido, cara, muito. E ela, toda vez que aparecia uma cena, ela fazia assim, ela passou o filme fazendo isso, né? Aí eu ria, eu ficava rindo, gente, porque a doente ali era eu, né? Porque, gente, tadinha, gente, ela tava certa, porque era só coisa ruim. O primeiro filme de vampiro que eu vi, eu era muito mais nova, olha, eu gravei aquele filme todo, eu contava aquele filme. Gente, pensa um troço desse, doente, né? Pancada da ideia. Uma pessoa que morre, que fica eterna sugando, que vive de sugar o sangue dos outros, que não consegue, né? Que só morre com uma estaca do coração. Ou seja, das coisas boas procede o coração. Tudo, ó, tá vendo? Tudo. E aí? As coisas ruins e as coisas boas procedem do coração. O que você tem se alimentado? E no final do tempo, quando eu via um filme de terror, eu ficava com medo. Eu que gostava tanto que, eu ficava com medo. Quando eu precisava ir para o banheiro, eu ficava com medo, eu sentia algo ruim.
Ou seja, eu já estava sentindo a presença de Satanás dentro da minha casa porque eu estava abrindo a minha casa para ele. Eu estava abrindo não só uma janela, não só uma fresta, mas escancarando a porta para ele. Então, toma cuidado com o que você está se alimentando. Pensa o que Deus tem de você, o quanto Deus tem de você. Eu vou deixar aqui uma palavrinha que é muito conhecida, que a maioria das pessoas, acho que todo mundo conhece. Está lá em Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando se lê, o Senhor é meu pastor, quem é que você está deixando na direção da tua vida? Porque um pastor, ele direciona, ele cuida das ovelhas. Ele leva, ele traz. As ovelhas conhecem a voz do teu pastor. E quando ele diz nada me faltará, é absolutamente nada. Nem bênçãos e nem lutas. Entendeu? É nada. Não é só as coisas boas, não. Tá? Vamos orar? Aleluia, Senhor. Poderoso e exaltado és tu, magnífico, único, absoluto. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és maravilhoso e muito obrigada, Senhor, por cuidar, nos assegurar, meu Pai, por nos transformar, por nos ajudar, meu Pai, a nos aproximar do Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, meu Pai, que está ouvindo essa palavra, que tem ouvido a Tua palavra através da Tua serva, porque eu não sou absolutamente nada nem ninguém, meu Pai. E entendo, meu Pai, que a minha dependência está no Senhor e precisa estar no Senhor, e essa é a minha escolha a cada dia. Não só de boca, mas de todo o meu coração. De todo o meu coração, meu Pai. Que essa pessoa possa sentir a Tua presença, que essa pessoa possa sentir o Teu amor, possa sentir, meu Pai, o Teu refrigério, a Tua força, o renovo que vem do Senhor, meu Pai. Que essa pessoa encontre em Ti, meu Pai, tudo aquilo que ela precisa. Porque o Senhor, meu Pai, é tudo que nós precisamos. Absolutamente tudo. Senhor, continua a me usar, continua a usar, meu Pai, essa pessoa que ouve esta palavra, essa ministração, onde ela chegar, meu Pai. Que ela não desista, meu Pai, dos Teus caminhos. Que ela não desista, meu Pai, da busca, meu Pai. De se aproximar do Senhor e entregar mais dela para o Senhor. Não importa, meu Pai, o que ela tem passado, não importa quantas pessoas têm se levantado contra ela, mas que ela olhe somente para o Senhor, conforme está lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. José, quando estava naquele buraco, meu Pai, ele olhava para cima. E José, quando estava naquela prisão, ele elevava os pensamentos dele ao Senhor. Ele pode não ter entendido muitas vezes, porque ele estava passando por tudo aquilo, porque ele era um príncipe, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas o Senhor precisou tirar ele do bom e do melhor para levar ele num patamar muito maior e muito mais elevado. Tanto que ele chegou a ser o segundo no Egito. E as pessoas não passaram fome porque o Senhor, meu Pai, transformara ele, trabalhara com ele durante todo aquele tempo. E quantas pessoas o Senhor tem alimentado, meu Pai, através de mim, através de outras pessoas que têm levado, meu Pai, a Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento. Aleluia, Senhor. Aleluia. E através de quantas pessoas o Senhor tem me alimentado com o Seu incentivo, meu Pai. Pessoas que eu nem esperava. Obrigada, Pai. Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um. Abençoa, Pai, a cada um.
não por estar ouvindo a tua palavra, não por estar me ouvindo, mas ouvindo ao Senhor, porque é o Senhor que tem falado com eles. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos e é assim que eu quero ser a cada dia. Visita, Senhor, cada um deles, visita, Senhor, cada um da minha família. Faça o teu querer na vida deles, porque eu sei que o Senhor tem o melhor e o Senhor quer o melhor para eles. Mesmo que hoje eles acham, meu Pai, ou a maioria acha que tem do Senhor, que sente o Senhor. Muitos deles são conscientes que estão afastados dos teus caminhos. Mas, Senhor, faça a tua justiça, porque o Senhor sabe exatamente o que eles precisam, por onde eles precisam passar. E nós só precisamos continuar, meu Pai, na posição de servos do Senhor. Porque o Senhor sabe exatamente o que eles precisam. Então, meu Pai, visita cada um deles e faça conforme a tua vontade. Faça conforme a tua vontade. E nos dá força, meu Pai, para quando o Senhor começar a agir, nós continuarmos, meu Pai, a clamar por Ti e a pedir para o Senhor fazer a Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque muitas vezes a gente pede para o Senhor transformar, para o Senhor cuidar, para o Senhor fazer a Tua justiça. E quando o Senhor começa a fazer a Tua justiça, e eu não estou falando de justiça aqui como é que se diz, de vingança, não. Estou falando de justiça porque o Senhor sabe exatamente aonde tratar e como tratar. Porque quando a gente pede misericórdia, o Senhor é misericordioso e o Senhor não faz o que o Senhor precisa fazer por amor de nós. E o Senhor não trata conforme o Senhor deve tratar. Então, meu Pai, que seja feita a Tua vontade, trata da forma que você sabe que tem que tratar. E que nós fiquemos, meu Pai, continuemos na nossa posição. Porque o meu sonho e o sonho de muitas pessoas aqui, se não da maioria, é que a tua casa sirva ao Senhor, assim como Josué falou. Você eu não sei, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para isso nós precisamos ter e estar na posição e continuarmos na posição. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, visita, meu Pai, a cada enfermo neste dia, meu Pai. Visita cada coração, meu Pai. A cada coração doente, aflito, doído, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele possa sentir o teu renovo, que ele possa sentir o teu amor, que ele possa sentir a tua força, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele possa ouvir e sentir a tua voz falando